esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barça de Moraes, passou a atuar em um novo processo no STF. Agora, na defesa do empresário da mineração, Lucas Callas, que é investigado pela Polícia Federal. O pedido para acesso aos autos foi feito para o presidente da corte, Edson Fachin, que ainda não analisou o caso, que antes era defendido por outro escritório de advocacia e tramita em sigilo. Mas os documentos juntados por Viviane indicam que a investigação envolvendo Callas foi remetida ao Supremo no ano passado por envolver autoridade com foro privilegiado. Veja só. Agora são 32 processos em que Viviane atua no tribunal, em que o marido dela é ministro e um dos nomes mais conhecidos. Como já revelou o UOL, os números de ações de parentes de ministros do STF, no próprio Supremo e no STJ, superam 1.900 casos. A atuação de Viviane, na mais alta corte do país, se intensificou após a posse de Alexandre de Moraes no Supremo. Os dois eram sócios do mesmo escritório até ele se tornar ministro. Começando agora pelo Leandro, acho que tivemos, tá, o professor Murilo foi restabelecida a conexão dele, que bom. Vai começando agora com o Leandro nessa minha pergunta, né? Bem, mais um processo, mais um caso, certamente isso vai acabar sendo usado também nessa discussão que está sendo puxada pelo presidente Edson Fachin para o Código de Conduta, né? Sem dúvida, Sakamoto. Eu acho que assim, a questão é que não é o mais um caso e não deve ser o último. A gente não precisa fulanizar os casos para a gente descobrir que isso é um problema que não é caso a caso, é um problema estrutural do ponto de vista da Suprema Corte. Enquanto a gente ainda tiver esse conflito de interesses aí presente, né, do ponto de vista de, ao mesmo tempo, a gente ter o ministro que julga atuando em casos em que parentes, amigos, colegas de trabalho aí dentro do mesmo escritório conseguem fazer tramitações no próprio Supremo Tribunal Federal que caem na mão deles ou de colegas ali do Supremo, a gente ainda vai ter essa dificuldade muito grande. Então, como que a gente teria o antídoto para isso? Que o próprio ministro se declarasse aí, de alguma forma, impedido de fazer esses julgamentos. Mas a gente está vendo que contar com o bom senso para isso, infelizmente, não está funcionando. Então, a gente precisa de controles mais rígidos desse ponto de vista, né? E aí não é questão de acusar ninguém de dizer, de colocar o dedo na cara e dizer, ó, tal pessoa é culpada, né? Mas vale ainda aquilo que a gente aprendeu lá na Roma Antiga, né? A mulher de César não deve ser apenas honesta, ela deve parecer honesta. Vale o mesmo para a mulher e para quem quer que seja aí no entorno dos ministros, do ministro Alexandre de Moraes, de qualquer outro ministro aí, que ponto de vista não é só, a grande questão não é só estar provada a honestidade, não ter qualquer tipo de ligação provada. A questão é o recado que isso passa do ponto de vista das instituições, de como elas devem ser impessoais, de como elas devem ser republicanas. E isso passa uma péssima impressão para toda a sociedade brasileira, do ponto de vista de que já é um jogo, de alguma forma, de cartas marcadas. Se a esposa de um ministro que está atuando junto à Suprema Corte e esse ministro está lá como julgador, né, dificilmente alguém vai acreditar nessa questão da isonomia, da impessoalidade na hora do julgamento. Então, a gente precisa urgentemente estabelecer controles mais rígidos sobre isso para preservar a própria instituição Supremo Tribunal Federal, inclusive daqueles que querem aí ser os grandes críticos, os grandes detratores dela por motivos outros que nós conhecemos muito bem. Murilo, a gente tem discutido bastante também toda essa questão do código de ética, né? O quanto, na verdade, ele é, conseguiria melhorar a questão de conflitos de interesse no seio dos tribunais superiores, né? E, eventualmente, até nas cortes inferiores, uma vez que esse tipo de conflito de interesse não é restrito apenas a famílias de ministro supremo, você tem em varas espalhadas pelo Brasil, advogados, juízes, tudo, muitas vezes atuando de forma questionável, né? Mas o quanto, de fato, o código de ética, um código de conduta, teria capacidade de evitar isso? Ou o próprio Supremo, por estar se autorregulando e ter essa prerrogativa, vai acabar atropelando isso no dia a dia, por muitas vezes dar uma nova interpretação para a lei orgânica da magistratura e para outras regras? Olha, Leonardo, o Supremo Tribunal Federal
vive atualmente uma das suas mais delicadas crises, né? E não é uma crise de funcionamento em si, mas uma crise de reputação, de confiança, né? E quando essa reputação ela é corroída, o Poder Judiciário acaba perdendo autoridade, né? O STF passa a ser visto não como guardião da Constituição, e sim como um ator político em defesa de suas preferências próprias, né? O código de ética é fundamental, é indispensável, é moralizador, né? Mas hoje é também apenas uma medida cosmética, já que é uma crise muito mais profunda, né? É uma crise de conflitos de interesse, da falta de autocontenção do Supremo, da exposição excessiva, né, dos ministros do Supremo. Então, essa discussão como um todo, ela precisa ser aprofundada, né? E como você bem lembrou, não deve abarcar apenas os ministros do Supremo, mas também os juízes, os magistrados da primeira, da segunda instância. É preciso um ordenamento geral que os membros do Poder Judiciário possam seguir, né? Até para preservar a imagem da instituição. E como ponto que poderia gerar toda essa crise, toda essa exposição muito pública do Supremo, esses casos à tona, que estão vindo à tona, como o caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, é que o Supremo deve ser levado para o centro do debate eleitoral nessa eleição, né? Isso vai trazer algumas consequências, como, por exemplo, a profusão de candidaturas, sobretudo para o Senado Federal, de nomes com a bandeira de combater o ativismo judicial, de combater essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, abrindo espaço para a eleição de nomes que prometem esse acirramento institucional, né? Então, essa crise pública do STF pode acabar favorecendo a eleição de senadores com discurso antissistema, né, em defesa de pautas de confronto em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, como um todo, a crítica pública ao Supremo ela é bem-vinda. É bem-vinda até para que o próprio Supremo possa corrigir, né, e passar a imagem, né, de credibilidade, com um código de ética, com alguns critérios de conduta que qualquer instituição republicana exige.